esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Sempre tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Aspirai à Convicção. É bem importante assim, porque para termos uma convicção, tínhamos que ter um saber. E depois, com esse saber, nós tínhamos que lembrar assim, que tínhamos que ter também uma mobilidade, uma flexibilidade. Porque o alvo que a pessoa desenvolve para ela mesma, ela tem que ter o saber. Se aquele alvo vai levá-la em algum lugar e se terá um objetivo para a sua vida interna. Porque nós tínhamos que perceber assim que a nossa vida ela é interna. Porque toda a época da nossa existência nós vamos confirmando que é somente conosco mesmo é que nós temos a possibilidade de ter um saber. E para termos um saber, precisamos de entender que tem que ter um auxílio do livro Na Luz da Verdade. Porque todo o conceito que nós tínhamos, que nós recebemos e que nós anteriormente transmitíamos, eram conceitos que não levavam a pessoa a lugar nenhum. A prova é, por exemplo, se fôssemos evoluídos, se estivéssemos evoluindo, os costumes que cada elemento tem que ter, de saúde, de compreensão, e costumes que possibilitam que ele tenha uma sustentação dentro dele. A convicção, a pessoa tem que lembrar que é um procedimento de dentro, que a pessoa tem que ter. Depois nós sabemos assim que existem muitas referências, e essas referências a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque quando associam a organizações, a partidos, a clubes, então fica um procedimento assim. Um torna-se rival do outro, décadas. Depois, pelo sim, pela conveniência, então os seus líderes dão as mãos. Da noite para o dia, tornam-se amigos como se fossem amigos há décadas. E o objetivo é o poder. E nós sabemos assim que com esse objetivo passam por cima de cadáveres. Então, o elemento que não se encontra seguro na vida, ele passa a ser um fantoche. Vai caminhando com o direcionamento que possibilitam a ele. Depois, se tivéssemos trabalho de vermos, assim como são os nossos ascendentes, os ascendentes dos nossos conhecidos, nós veríamos o que sobra para o envelhecido é o saber e o que ele fez durante a sua vida para receber a consideração. Se ele não trabalhou na sua vida interna e em relação também com os seus semelhantes, na velhice ele não tem a convivência com aqueles com quem ele relacionou durante a sua existência. Aspirar à convicção é um procedimento que nós tínhamos que ver as referências que existem. Se a pessoa quer conhecer os animais, ele tem que ver o que o animal precisa e o procedimento que ele precisa de ter. Se ele não conhece, quando ele vai cavalgar, ele fica como se estivesse em cima de um barril. Porque nós sabemos assim que se ele passou a conhecer o animal, ele não precisa de usar o freio para aquele animal obedecer. Então o animal vai transportá-lo com carinho para o destino que ele quiser. Se ele não transportou e não foi transportado por aquele animal, é porque ele usou erradamente o conhecimento que ele precisava
sobre aqueles animais. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar que, para as coisas de matéria grosseira, dos relacionamentos, das vivências, das idas e vindas para as localidades, nós procuramos conhecer. Depois nós sabemos assim que essa parte externa da nossa vida, quando uma pessoa faz um relato de dias daquilo que ela teve a vivência, nós vemos assim que esses relatos são resumidos em poucos minutos, relatos de dias. Mas quando a pessoa tem vivência dentro dela, essa vivência traz de uma maneira grandiosa para aqueles que podem ouvir, uma maneira de aprendizado. Então nós vamos caminhando e não vamos fazendo a referência daquilo que vai ser útil para nós. Esse cuidado é um procedimento que precisaríamos de ter. Evidentemente que se tivéssemos um procedimento de saber na comunidade, então de criança transmitiríamos esse saber para aqueles em formação, da maneira que ele precisa de fazer a diferença. Como nos falta isso, o trabalho todo é individual. Depois, aqueles que têm vontade de tornar-se um mensageiro, um mediador, uma pessoa que transmite informações e instruções, ele também tem que apresentar-se numa condição de ter um comportamento que condiz com o jeito que ele trabalha. É um procedimento que existe. E esse comportamento nós sabemos que tem que ser também na fala. A fala tem que ser uma condição de que apresenta uma precisão. Quando uma pessoa tem vontade de tornar-se um que possa esclarecer o próximo, tínhamos que trabalhar melhorando todo um conjunto de como nós somos. Depois nós sabemos também que tem as profecias. O reino do milênio. Aqueles que têm o saber terão possibilidade de orientar aqueles que tiveram a possibilidade de sobreviverem a essa transformação. Faltou o saber, entra aquela condição bem simples assim, de acharmos que nós somos escolhidos. E devido a isso, a pessoa tem que lembrar assim, que o reino do milênio não é um reino de paz, é um reino de trabalho. Depois nós sabemos que existe aquela condição assim de corromper a criança, dando a ela uma guloseima, um doce. Então esses muitas vezes acham assim que com essa transformação vai ser um doce viver, vai ser um trabalho, porque vai entrar na condição de equilíbrio. Depois nós sabemos assim que não é somente o trabalho físico, o trabalho dentro de nós. Esse é o trabalho mais trabalhoso que existe, porque muitas vezes quando nós estamos estudando, nós devagamos numa fala, devagamos no trabalho, e às vezes aquele que é responsável pelo trabalho, então ele percebe que houve uma falha. Quer dizer que a falha pode ser daquele que transmitiu a função e pode ser daquele que executou a função. Isso é uma coisa bem simples assim. Esse só é percebido que teve a falha porque ele teve que prestar esclarecimento para aquele que pediu a função. Então, o trabalhar conosco, dentro de nós, para percebermos o jeito que nós pensamos e o jeito que nós somos, com os nossos sentimentos, com os nossos atos, é a vida toda. Porque nós já recebemos as influências dos nossos ascendentes. Porque a decadência de um povo não é só de uma geração. Essa decadência já vem do jeito que nós somos. Então acontece assim. No reino do milênio, o trabalho mais acentuado e mais firme que vai apresentar é dentro de cada um de nós,
daqueles que terão a possibilidade de sobreviverem. E aqueles que acham assim que será um doce vivenciar e que o Criador vai nos possibilitar o reino de paz, de alegria, muitos desses não sobreviverão. Porque nós estamos acostumados a ter direitos. Dificilmente uma pessoa trabalha com o dever. Então, o direito é um procedimento que dentro de nós se encontra nesta condição. Eu tenho direito. Na vida interior, esse ter o direito, primeiro tem que ter o dever. Toda época nós tínhamos que ter esse trabalho conosco. O esforço é bem interessante, porque nós podemos confirmar assim. Aquele envelhecido, ele quer a presença daquele pequeno que está num período de formação, ele procura corrompê-lo com um agrado, com uma guloseima, em vez de possibilitar que esse tenha uma lucidez e que ele vai receber aquilo que ele precisa para o seu sustento e que não precisaríamos de corrompê-lo para que ele tenha o comportamento que nós queremos que ele venha a ter. Isso é uma coisa bem interessante, porque quando vai ficando maior, na fase de amadurecido, na fase que saiu da infância, nós vemos assim, que esse que agora já se encontra nesta fase, ele tem uma repelência por aquele envelhecido. Ele passa a ter uma conveniência, porque agora convém a ele. Aquela guloseima não interessa, mas agora interessa outras coisas. A formação nossa teria que ser assim, um equilíbrio. Quer dizer que se a pessoa passou a ter, é porque ela também plantou, numa época anterior ou mais no presente, o benefício para ser recebido. Aspirai à convicção. Aqueles que são estudiosos do livro Na Luz da Verdade, eles terão a possibilidade de auxiliar aqueles que sobreviverão. Mas esses também terão que apresentar-se conforme encontra-se nos ensinos, com aquela pureza, com aquele saber, com aquela maneira que precisa de ser. Quer dizer, a maneira seria assim, aquilo que a pessoa fala, aquilo que ela é. Porque aqueles ensinos que falam assim, que nós precisamos de transmitir, muitas vezes transmitimos aquilo que não somos. Nós esquecemos o tom que acompanha a fala. Se a pessoa não é aquilo que ela está falando, por isso fala-se de ensinos levados ao vento. Não tem substância. É isso que nós precisaríamos de aprender a trabalhar dentro de nós. Tudo na vida tem que ser substancioso. E fica fácil assim da gente ver a superficialidade quando cumprimentamos uma pessoa. Se a pessoa põe um olhar no espaço, um olhar bem longínquo e está cumprimentando o outro, aquele que se encontra atento, ele percebe como se encontra esse disperso e como ele trata aquele que está sendo cumprimentado sem consideração. Porque quando tem uma consideração, quando quer uma firmeza com um jovem em formação, por exemplo, precisa te dar uma firmeza para aquele jovem, aquele que é o seu tutor fala, olha nos meus olhos, olha bem para mim. Quer dizer assim, que está chamando a pessoa para o presente, para que dentro dela fique firme aquilo que precisa, para que ele tenha um amadurecimento daquilo que é necessário que venha a ter. Na nossa vida, a evolução é assim. Nos tornarmos qualificados para a vida. Depois, junto com isso, nós tínhamos que fazer um trabalho também da importância do nosso trabalho de sobrevivência. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter para aquele trabalho dar frutos? Porque nós conhecemos pessoas que na velhice
ficam sem o recurso financeiro e depois faz falta. Toda a época da nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que nós temos a vida de matéria grosseira, mas temos também a nossa vida interior. E a nossa vida interior, nós podemos confirmar que ela é verdadeira, porque a pessoa vai repousar e logo em seguida ela vê assim que passou alguns minutos ou algumas horas, ela acorda como se já estivesse na hora que ela levanta diariamente. E ela acorda de uma maneira como se fosse para levantar. Então ela tem que ter muito cuidado, porque essa vida interior é que está movimentando. Está faltando algo nesta vida interior, está faltando o equilíbrio junto com a vida externa que ela tem para a sua sobrevivência. A referência de aspirar à convicção é uma condição que cada um precisaria de desenvolver, que é a maneira que ele é dentro dele. Depois nós sabemos assim que existem muitas referências que confirmam que quando a pessoa tem uma maneira de ser externa e ela não corresponde com essa maneira dentro dela, então aqueles com quem ela relaciona também não a valoriza. Pode ser os tutores da moradia, pode ser o empregador. E se o empregador não condiz com aquilo que ele está falando, então também essa empresa não tem uma continuação. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Falta o equilíbrio. Então naquele da moradia, falta o equilíbrio. Naquela empresa, nós recebemos e muitas vezes não sabemos explicar, mas percebemos. E no caso assim de criança, ela fala, eu não sei porquê, mas eu não gosto. Eu não sei porquê, mas isso não me agrada. Quer dizer que a referência está relacionada à maneira que a pessoa está irradiando aquilo que ela é por dentro. Toda época nós tínhamos que lembrar assim, que precisamos de auxílios. E o auxílio sempre se encontra à nossa disposição. Mas a pessoa também tem que movimentar. E o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa condição de recebermos aquilo que nós precisamos. Porque nós sabemos assim que tem um costume, toda época houve esse costume, quando a pessoa tem na moradia um bebedouro, e esse bebedouro está de acordo com a claridade que apresenta dentro da moradia. A pessoa pega um copo e vai beber água. Muitos e muitos olham o copo de frente à claridade. Está dentro de nós aquela condição do conceito da água ser pura. Então a pessoa está querendo que a água vai ser colocada naquele copo e a pessoa sabe assim que então aquele copo está limpo. Para nós recebermos os auxílios é o mesmo procedimento. Nós temos que esvaziarmos dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, da maneira que nós estamos sempre tendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Esse esvaziar é um trabalho muito difícil, mas é possível em instantes ficarmos livres, porque nós sabemos assim que em instantes também tem aquela condição de receber os auxílios, de receber o direcionamento. Então aquele cavaleiro, ele anda com a rédea firme, ele não usa o freio para machucar a boca do animal, mas ele também tem o alvo dentro dele. Quer dizer que nós temos que ter uma flexibilidade dentro de nós de manter o nosso alvo. E nós tínhamos que ter esta condição assim, que do jeito que nós estávamos pensando, o alvo ficou muito difícil. Então, essa flexibilidade dentro de nós, nós vemos assim que
numa condição, a pessoa quer atravessar um penhasco e a maneira que ela tem é de ir caminhando ao lado daquele penhasco até encontrar a possibilidade de fazer a travessia. Depois ela tem que voltar do outro lado para seguir naquela direção. Então, uma flexibilidade também exige um esforço, exige um trabalho que pode durar muito tempo, mas a possibilidade da realização. Quer dizer que na nossa vida interna, nós temos que trabalhar assim, a perspectiva da nossa condição de nos tornarmos qualificados para a vida e ter essa mobilidade, essa flexibilidade como aquele que tem o conhecimento dos animais. O animal passa a carregá-lo com vagar, com carinho, e a pessoa chega ao destino. Na nossa norma de tempo e de espaço, uma realização não quer dizer que tenha que ser imediatamente, porque nós sabemos assim que um jovem, para qualificar-se para a vida, ele tem muitos anos de estudo. E se abre um dia de estudo desse jovem, nós vemos assim que é um dia completo, porque ele tem as recomendações logo de manhã, ele tem a responsabilidade de chegar no ambiente de ensino e de estar atento dentro do ambiente de ensino e os afazeres. Então, anos seguidos, esse jovem tem esse tipo de comportamento que possibilita a ele, anos depois, realizar aquilo que ele pretendia ou que seus pais pretendiam dele. O nosso alvo é o mesmo procedimento. Então, andar ao lado do penhasco até achar o lugar que é possível atravessar, depois voltar do lado que nós precisaríamos de continuar a nossa caminhada. O nosso propósito, ele não pode ser diminuído. A nossa perspectiva não pode ser diminuída. A realização é todo dia a pessoa caminhando em cima do seu propósito. E ter esse cuidado, porque do jeito que aqueles que eram inimigos e que se deram as mãos e os seus seguidores agora festejam como se fossem amigos de dezenas de anos, mas o nosso propósito. Então nós temos que ter esse cuidado na vida. O propósito é sempre individual. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter a mobilidade, porque naquela multidão, se a pessoa se encontra no meio, ela não tem perspectiva, ela tem que caminhar junto com a multidão. Mas se ela caminha nas laterais, ela terá a possibilidade de chegar ao seu destino, terá a possibilidade, se for preciso, de descansar também. Na nossa vida, o procedimento é assim. Então, o meu alvo é o meu alvo. E esse meu alvo tem que ser substancioso, que me possibilita toda a época da minha vida, eu me encontrar feliz comigo mesmo. A compactação. Então, convívio, a pessoa tem que lembrar assim, que tem que ser com aqueles que têm perspectiva, que vai trazer um bem-estar no convívio, com perspectiva de possibilitar os seres humanos na época do juízo final. Se não tem esse convívio, se não tem essa perspectiva, não tem como conviver. Depois, nós sabemos assim que tem um ensino que fala que nós precisamos de considerar o próximo. Precisamos de considerar o próximo que está trabalhando com ele mesmo. Quer dizer que nós vamos fazer parte desses que trabalham com ele mesmo. Não é considerar esse ou aquele. Temos que compactar os nossos convívios. É uma coisa física, é uma coisa verdadeira. Porque se a pessoa não considera outro, como é que eu posso conviver com uma pessoa assim? Então, eu terei que descer o nível do meu ser,
da minha qualidade, da minha nobreza, da minha maneira de ser, para conviver com esse que não tem consideração. Só que vai fazer falta. Então isso não pode acontecer. Toda a época da nossa vida, percebermos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o meu alvo. Aquela condição bem importante de sermos carregados pelos animais, porque nós conhecemos os animais, então nós convivemos com eles e nós vemos o que eles precisam e nós possibilitamos a ele. Esses animais vai sempre nos auxiliar durante a nossa existência, porque nós sabemos assim que numa caminhada a pessoa também precisa de ter aquela condição de ter sapatos bons, porque nós sabemos que tem pedras no caminho. E depois nós sabemos assim que nós não podemos usar o nosso corpo em excesso. Tem que ter sempre o resguardo. Por isso que o nosso alvo pode ser de longo tempo esta realização, mas não podemos esquecer que precisamos de ter esse alvo. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, aspirar à convicção está sempre relacionado primeiro a ter o saber. E esse saber a pessoa adquire no livro Na Luz da Verdade, porque nos possibilita. E aqueles que já estudaram um pouco sabem assim que na época de Jesus, aquela condição bem importante, que os mesmos que gritaram Hosana, logo em seguida gritaram crucificai-o. Essa é a condição. Quando a pessoa tem uma convicção, ela não anda dos dois lados. A convicção está dentro dela. E essa convicção nós adquirimos percebendo aquilo que nós estamos estudando e aquilo que nós precisamos para nós. Então, o alvo é sempre individual, está sempre relacionado à perspectiva da pessoa. E o nosso alvo tem que ser espiritual. Tem que ser nesta condição bem importante assim, que a pessoa fica segura com ela mesma. E se a pessoa não se encontra segura, então não é na última hora da sua vida de matéria grosseira que ela vai ter uma convicção. A convicção é a vida toda. E anteriormente isto era mais comum. Aquele que teve o conhecimento, mesmo ele não trabalhando mais naquela empresa, ele era consultado da maneira que aquela empresa necessitava. E se ele encontrasse em atividade ainda, dependendo da gravidade que estava apresentando, ele era solicitado a comparecer na empresa, independente da hora daquela solicitação. Quer dizer que o alvo para a matéria grosseira nós sabemos que existe, que está sempre relacionado às coisas de matéria grosseira, mas o alvo interno é indivíduo. E a pessoa se descuida, ela perde a consideração, ela perde o valor que nós tínhamos que ter. E esse valor não é para um período, é a vida inteira. Nós temos que cultivar esse valor. Um valor que nos possibilita uma segurança interna. Faltou esse valor, entra então a influência e nós passamos a receber dos outros. E dos outros não tem nenhuma finalidade para o meu existir. O auxílio a pessoa tem que buscar no livro Na Luz da Verdade, que possibilita a ela essa condição dela ver o que ela precisa para caminhar para a busca do seu alvo. A mobilidade e a flexibilidade de perceber que muitas vezes ela faz um caminho difícil, mas o seu objetivo tem que se manter. Estuda o livro Na Luz da Verdade.